As tribos são grandes confederações familiares que reivindicam uma linhagem comum e têm dentro de si algumas redes de solidariedade, apoio e de poder. E por mais que o nacionalismo árabe, com o crescimento do Estado e do estatismo que marca esse nacionalismo, ele tenha sido, em alguma medida, hostil ou um desorganizador do sistema tribal no mundo árabe, ele ainda assim pode ser apropriado numa perspectiva de ser parte da identidade árabe. Afinal, como já foi observado antes por figuras como o Michael Wayne Barnett, o discurso político sobre o que é ser árabe e o que seria um arabismo, ele tem diferentes versões relevantes no mundo árabe desde os anos 20. Então, nesse caso, há uma identificação do arabismo com as tribos e até uma certa produção de orgulho e de legitimidade religiosa associado à história das tribos. Existe uma interação entre a fé professada, a história da fé professada e quem professa, como professa e onde professa essa fé. Então, assim como a gente não pode fazer uma separação mecânica entre nacionalismo árabe e tribalismo como coisas completamente estranhas no plano do discurso, a gente também não pode separar ou identificar automaticamente tribalismo com o islamismo enquanto movimento político. Na verdade, o Islã, enquanto religião, ele serve para alimentar uma série de discursos políticos, para inspirar figuras não só, por exemplo, aqueles que estão fora do sistema tribal e querem se afirmar de alguma forma e encontram essa afirmação na religião, mas também pode servir para inspiração de líderes tribais, já que o Islã também ele oferece muitas histórias e muitas lições seculares a partir da vida e das medidas que foram tomadas pelo profeta Muhammad. As tribos eram muito importantes no sistema tradicional do Império Otomano, que seguia ali o que a gente poderia chamar de um antigo regime, com distribuição de direitos e deveres desiguais de acordo com prerrogativas e pactos específicos de grupos com o Estado. Depois, os franceses eles tentam conduzir as tribos através de uma política de cooptação, e no momento da independência, quando surge a explosão nacionalista, as tribos vão sofrer no seu poder, né? A princípio, na união da Síria com o Egito pelo governo do Nasser, né, a República Árabe Unida, você já tem leis que são contra o poder costumário, contra o domínio das tribos, que vai influenciar no domínio da terra por parte de sheiks tribais. E depois, quando o Partido Ba'ath assume o poder, você tem uma situação ali em que os clãs principais, os clãs mais fortes, eles não são beneficiados, eles perdem força e o discurso oficial é contrário ao tribalismo, que o tribalismo seria o atraso. E isso vai ser flexibilizado a partir de 1970, com a ascensão do Hafez al-Assad, que começa uma política de cooptação em relação às tribos, que reprime alguns líderes tradicionais, ao passo que procura integrar as tribos dentro da estrutura de Estado, oferecer incentivos para eles apoiarem o Estado, participando dele de alguma forma, ainda que o Estado adotasse uma política de reforma agrária que ainda, evidentemente, não beneficiava o controle tradicional da terra. Não só a reforma agrária, mas projetos de construção de infraestrutura, de diques e barreiras em rios, inundações para fazer sistemas de irrigação, também alteraram as relações sociais, as formas de estrutura, criaram-se fazendas estatais e processos de colonização em outras partes do país. E a partir dos anos 2000 acontece outra transformação, que são processos de privatização da terra, de privatização de fazendas estatais, e em algumas localidades, tribos ou chefes tribais cumprem um papel nessas compras, eles passam a ter poder nesse mercado renovado. De toda forma, quando começa a guerra em 2011, você tem membros de confederações tribais atuando praticamente em todos os lados, a favor ou contra do governo, junto ou contra do Estado Islâmico, mas existem lideranças tradicionais, clãs mais fortes, que persistem em proteger o que seria a sua autoridade tradicional e tentam criar uma interlocução enquanto tribos, enquanto clãs
que é o que nós estamos vendo agora na prática nesses acontecimentos de Deir ez-Zor. E dentro de uma única confederação tribal, você pode ter diferentes articulações de interesse de classe entre os sheiks, os chefes, que misturam poder econômico com autoridade tradicional, alguns proprietários médios no meio do caminho, que inclusive nos anos 60, durante a ascensão do Partido Ba'ath, apoiaram o Partido Ba'ath e procuraram questionar o poder dos sheiks sem necessariamente abandonar a sua identidade, e a mesma coisa para as camadas mais pobres, para os elementos mais pobres, inclusive em Deir ez-Zor você tem muitos jovens aí da população tribal que são menos educados do que a média, enfrentam mais problemas sociais, porém também podem usar isso como um fator de identidade, mesmo que eles não sejam os grandes beneficiários de uma articulação do sistema tribal nos seus aspectos econômicos. Eles podem, eventualmente, dentro de um sistema clientelista, serem ajudados ou receberem algum tipo de emprego por conta da confederação tribal, mas não necessariamente isso acontece. É muito difícil, eles podem estar trabalhando em vários lugares, podem ir para outras partes e se identificar, usar como um fator de identidade, como um fator até, por exemplo, eles vão para a cidade, arrumam um trabalho na cidade, mas mantêm uma identidade rural e que remete a um passado seminômade, que é representado por sua identidade tribal. E quando você começa uma guerra ou uma rebelião em que a identidade tribal, a filiação tribal, cumpre um papel público, cumpre um papel de identificar aqueles que estão se rebelando, então você tem um processo em que, ao mesmo tempo que a tribo serve como um agenciamento estrutural da ação política, essa ação política é o que reforça a estrutura tribal. Historicamente, a figura do sheik é associado com um líder que é capaz de oferecer proteção, que ele é capaz de levantar um conjunto de homens em armas para lutar uma guerra. O Rayan Dukan escreveu um artigo sobre tribos e tribalismo no levantamento da Síria, que tem muitas informações relevantes. Ele cita alguns autores, como o Gellner e o Evans Pritchard, para definir a própria ideia de tribo, em que ele fala do papel de redes de solidariedade formando certos grupos sociais dentro de um sistema cultural. E esse sistema cultural voltado para uma balança de poder. Ele também pensa em algumas características que incluem a chamada opção mercenária, que são mudanças de aliança externa do ponto de vista militar para garantir a sobrevivência do grupo, de acordo com esses princípios de solidariedade interna, de solidariedade familiar. Ele lembra muito bem de um pensador do século XIII, norte-africano, Ibn Khaldun, que de certa forma prefigurou o pensamento do Maquiavel, discutindo a formação de unidades políticas, o que está por trás das unidades políticas, através de uma teoria cíclica. Para ele, quando o Estado é forte, as tribos elas se submetem e se adaptam, mas se o Estado se enfraquece, as tribos passam a dominar e, eventualmente, uma tribo mais forte que a outra vai controlar os centros urbanos, vai estabelecer uma nova dinastia e criar um Estado forte novamente. Esse ciclo, de certa forma, se repete no pensamento antropológico do Gellner, que pensa nos sistemas tribais de autoridade oferecendo legitimidade e poder para o Estado, ao passo que o Estado pode devolver alguma autoridade e alguma legitimidade para o sistema tribal de uma forma dialógica. E esse diálogo não é mediado só por símbolos culturais, pelo pensamento, mas é mediado por interesses concretos, pela troca de favores e redes de clientelismo. E nessa segunda metade do século XX, nós vimos uma repetição disso no governo de Hafiz al-Assad, já que, por mais que o tribalismo tenha sido reforçado pelos franceses como uma forma de contrapor o nacionalismo urbano e dominar o país no período colonial, e também o nacionalismo ter feito um discurso, ter assumido uma política contra o tribalismo, o Hafiz al-Assad buscou cooptar o tribalismo e colocar ele de alguma forma no sistema do nacionalismo árabe, conforme pensado na Síria, conforme pensado pelo Partido Ba'ath da Síria. O autor também faz observações muito importantes sobre o papel da tribo para a ação coletiva durante o levantamento na Síria, quando ele observa que primeiro existe o que ele chama de condutividade estrutural do sistema tribal para ele permitir
um comportamento coletivo que pode ser ativado no contexto de uma guerra, no contexto de um levantamento, de protestos ou uma revolução. Segundo, o que ocorreu, o que ele chama de uma pressão estrutural por conta do regime esperar das tribos alguma lealdade. E em terceiro lugar, ele observa que a ascensão de novos meios de comunicação também foram muito importantes para as tribos se comoverem e terem consciência de si. E me chamou a atenção, no contexto dessa rebelião em Deir ez-Zor, que acontece agora em 2023, o papel de redes sociais, da comunicação da internet, das notícias, do YouTube e do Telegram, inclusive de canais do Telegram que são de tribos, são de clãs. Ou seja, a identidade tribal, ela não aparece como uma coisa tradicional e antiquada, uma coisa que pertence ao passado e emerge na modernidade como se fosse apenas um atavismo ou uma grande surpresa, mas é algo que se constrói e se reproduz graças a essas formas de comunicação moderna, permitindo que a tribo cumpra esse papel identitário para as pessoas que estão ali consumindo conteúdo na internet. Além disso, no contexto da guerra da Síria, os Estados Unidos, e mais do que os Estados Unidos, outros países ali da região, como a Arábia Saudita, apostaram no papel das tribos para adquirirem uma certa liderança do processo de derrubada do Bashar al-Assad, o que não aconteceu, não funcionou, mas refletia até algumas ideias em jogo, né? Os sauditas representando um pensamento mais conservador, desconfiando de partidos islamistas, acreditando que talvez a figura da autoridade tradicional tribal serviria para governar a Síria. Assim como os Estados Unidos buscaram nas tribos uma forma, um condutor de legitimidade para organizar o que seria uma sociedade civil. Mas para os sauditas em particular era importante apoiar um tipo de política tribal sunita como uma forma de competir com o que eles acreditavam ser o aumento da influência iraniana através do chamado crescente xiita, do eixo de resistência. E foi no contexto da guerra da Síria, nessas tentativas de criar uma forma de reorganização política, de agência política, de ação coletiva, que envolve alguns atores externos, como os Estados Unidos ou como a Arábia Saudita, que você tem o ressurgimento dos grandes encontros tribais como produção de legitimidade. Então você não tem uma simples reprodução de uma instituição que estava lá, a tribo estava lá, sempre esteve lá, sempre funcionou assim, porque os árabes funcionam assim. Não, você tem os acontecimentos influenciando na importância e no papel das tribos e dos clãs dessas redes familiares na região. E cabe ressaltar, as tribos são mais importantes quanto mais a leste na Síria você vai. A gente pode pensar nesse papel das tribos do ponto de vista não só antropológico, num discurso cultural, mas de um ponto de vista de uma geografia política. O Raya Dukhan, ele tem uma citação boa falando disso também. Para entender a natureza desses profundos laços tribais que atravessam a Síria, nós temos que entender algumas coisas assumidas pela antropologia social clássica. Ela funciona de uma forma análoga à concepção de balança de poder ou equilíbrio de forças das relações internacionais. De acordo com essa visão, as tribos são organizadas num padrão horizontal baseado em linhas patrilineares de descendência de um ancestral comum. Segmentos individuais se engajam num processo contínuo de fissão e fusão em resposta a conflitos externos, formando blocos de poder de curto prazo e complementares que previnem a ascensão de uma única liderança hegemônica. Portanto, nós podemos perceber que os sistemas tribais árabes, eles são próximos de mini-estados os vínculos transnacionais podem ser usados ou tocados para forjar canais de comunicação e acesso a poderes externos à região, especialmente no Golfo. Esse é mais um dos casos em que uma dose de realismo político nos ajuda a compreender as relações humanas de alianças ou de brigas. Eu agradeço você que assistiu até o final e até o próximo vídeo.